Nacional Ferroviária, na pessoa do Rui Vilaça, e à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, por estarmos aqui hoje a falar precisamente de um tema que já há décadas é o patinho feio da Ferrovia Nacional, que são as vias estreitas. E não há o porquê de ser o patinho feio só por serem estreitas. A estreiteza está só intrínseca à bitola, nada mais. Não ao serviço, não ao próprio serviço público que prestava e deveria continuar a prestar às populações. Portanto, a estreiteza é um mero conceito técnico intrínseco a estas vias. Eu já fui devidamente apresentado. Acho que não preciso de me alongar muito nesse ponto. Eu neste momento vivo em Vila Real, aliás aquela própria foto ali é nos limites da cidade de Vila Real, antes da estação da Vamos, na linha do Corvo. E vamos então hoje falar um bocadinho sobre as vias estreitas. Deixem-me ver se acerto com o botãozinho. Ok. Como eu vivo em Trás-os-Montes, sou transmontano, vivo em Trás-os-Montes, viajei inúmeras vezes na linha do Tua. As vias estreitas que me são mais conhecidas são as vias estreitas da malha ferroviária do Douro. E eu gosto muito deste termo, de aplicar este termo, a malha ferroviária do Douro, porque a linha do Douro per si é uma coluna vertebral de uma malha, que ao lhe ser retirada estas vias, perdeu também a sua própria força. Foi castrada a sinergia que existe entre estas vias estreitas e a via larga da linha do Douro. E, portanto, são estas quatro que eu conheço melhor, a linha do Tanga, do Corvo, do Tua e do Sabor. Aquilo que eu trago hoje é mais uma reflexão e não tanto uma inventariação exaustiva de tudo o que está no terreno. Portanto, aquilo que vos queria deixar ao longo dos próximos minutos é mais uma reflexão sobre o que é a via estreita e como se deve preservar a via estreita. Neste caso, muito rapidamente, só para condensar, nós temos aqui quase 400 km de via estreita só na malha ferroviária do Douro. Ou seja, temos aqui um património enorme que, como vamos ver adiante, não está a ser preservado, nuns casos, e não está a ser bem preservado noutros. Temos dezenas de estações a cobrir vários concelhos, várias vilas e cidades, tanto no Douro Litoral e no Minho, no caso da linha do Tâmega, e depois tudo em Trás-os-Montes, no caso do Corvo, Tua e Sabor. Presentemente, qual é a situação que temos na linha do Tâmega? 0 km em exploração. A linha do Tâmega está integralmente sem circulação ferroviária. Temos, felizmente, um museu ferroviário em Arco de Baúlho, na estação terminal da linha do Tâmega, e que, devo dizer, é um dos melhores museus ferroviários que temos no nosso país, onde se soube preservar a via estreita, a vivência, o dia-a-dia, ficar com um travozinho do que é o dia-a-dia ferroviário. Neste momento, entre Amarante e Arco de Baúlho, temos uma ciclovia em piso bituminato e devo dizer que é uma das ciclovias mais caras do país. Teve um rácio de construção de 167 mil euros por quilómetro, ou seja, praticamente um apartamento a cada quilómetro, e um rácio que fica ainda mais difícil de explicar quando fazemos os cálculos de que a cada 3 km do que se gastou nesta ciclovia dava para reabrir 1 km de via estreita. E aquilo que se gastou entre Amarante e o Arco de Baúlho nesta ciclovia é exatamente o mesmo montante que seria necessário para reabrir a própria linha do Tâmega entre Ligação e Amarante, sendo que esta ciclovia foi construída no auge da crise com a Troika aqui presente. Isto para falar, ou seja, mais uma vez, é um convite à reflexão de todos do que é que realmente nós queremos para a nossa ferrovia. Porque isto, a meu ver, pelo menos, é altamente injustificável. Não há justificação possível para ter acontecido uma coisa destas. Neste momento, entre Liberação e Amarante, houve um estudo que me surpreendeu bastante em 2016, da própria Infraestruturas de Portugal,
mas com um custo de reabertura que seria 6 vezes mais caro do que reabri-la em via estreita. Mais uma vez, o que é que nós queremos para a nossa ferrovia? Neste momento há algo indicado para este troço no Plano Nacional Ferroviário, mas como ele esteve em consulta pública em janeiro e fevereiro e ainda está agora a ser analisado, há meses, obviamente, da análise, neste momento eu creio que já nas mãos do LNEC, o Laboratório Nacional da Engenharia Civil, portanto vamos ver o que é que sai sobre este troço. Na linha do Corgo, sem surpresas, também 0 km em exploração, não há comboios a circular na linha do Corgo neste momento. Tem também o Museu Ferroviário em Chaves, que ainda não visitei pessoalmente, o Arco do Baú também não, curiosamente, mas estive às portas deste museu ainda há 2, 3 semanas atrás e acho que falta sinalização, passa muito desapercebido o museu ali em Chaves. Neste momento temos o troço do Areal Chaves a ser convertido também em ciclovia intermitente. Eu digo intermitente porque há troços em que está a ciclovia, há troços em que está o canal sem serventia, depois volta a ter ciclovia, depois de uns lados já é com um piso bituminoso, noutros é em terra batida, enfim, não há um planeamento para estas ciclovias, vai sendo feito ad hoc. Entre a Régua e Vila Real, e este sim é um caso bastante grave do meu ponto de vista, é que está a ser, neste momento, transformado em ciclovia, foi demolido um edifício dentro da estação de Vila Real e está a ser ocupado também equipamento ferroviário, por exemplo, a ciclovia vai passar em cima da rotunda das locomotivas, não percebo bem porquê nem como, e tem também a estação de Alvações do Corgo à venda para uma concessão entre 20 e 30 anos. Porquê é que tudo isto é grave? Volto a sublinhar, porque a linha do Corgo foi incluída no Plano Nacional Ferroviário para reabertura. Não podemos ter um documento que é sancionado pelo Governo Constitucional a dizer que se vai reabrir uma via férrea, documento esse que foi feito com um largo contributo da sociedade portuguesa, e ao mesmo tempo termos autarquias e organismos públicos a promoverem a ocupação do canal ferroviário com ciclovias. Isto, a meu ver, é gravíssimo e está a acontecer neste momento em Vila Real. Sobre a linha do Tua, surpresa das surpresas, 0 km em exploração, não há comboios a circular na linha do Tua, mas aqui o caso reveste-se mais de contornos um bocado novelescos por causa do plano de imobilidade da linha do Vale do Tua, e vão-me desculpar a farpa, mas eu já não consigo dizer plano de mobilidade do Vale do Tua, porque é algo que está parado há 12 anos sem fim à vista, não se pode dizer que está em movimento. Então, o plano de imobilidade do Vale do Tua, neste momento, preconiza que haja circulação ferroviária entre a Brunheira e Mirandela e Carvalhais, só que nem o comboio turístico, famoso comboio da Disney, como toda a gente lhe chama, está homologado, nem as automotoras restantes do metro de Mirandela fizeram as revisões devidas, estão a ser vandalizadas, etc. Entre o Tua e a Brunheda, o troço que foi parcialmente inundado, eu ouço dizer uma e outra vez que agora é impossível recuperar, mas impossível porquê? Constrói-se um novo canal ao lado e está feito. Liga-se outra vez a linha do Tua à rede ferroviária nacional. Eu dou um exemplo muito concreto. Se uma nova via, um novo canal subisse a uma inclinação média de 2,5%, que é, por exemplo, a inclinação média da linha do Sabor, entre o Pocinho e o Moncorvo, bastaria um troço de 3 km para que um comboio subisse desde a estação do Tua até à cota de Albufeira. Portanto, não estamos a falar de nada de impossível para a engenharia que temos hoje em dia. Na linha do Sabor também, sem surpresas, não há nenhum comboio circular na linha do Sabor. E destas 4 é a única que não tem um museu ferroviário. Eu não referi anteriormente, Bragança finalmente, ao cabo de década e meia, com o museu fechado, finalmente voltou a ter o seu museu aberto, mas a linha do Sabor não tem nenhum museu ferroviário. Está a ser ocupada também com uma ciclovia, com um rácio também caríssimo, uma vez que se trata de uma ciclovia em terra batida. Eu não consigo perceber onde é que se gastam 125 mil euros por quilómetro numa pista de terra batida, mas são os números oficiais dela. E, entretanto, com a reabertura da exploração das minas do Carvalhal, minas de ferro, faz todo o sentido, e a própria Infraestruturas de Portugal citou isso num estudo,
a reabertura, pelo menos parcial, da linha do Sabor. Agora, a outra reflexão que eu gostaria de deixar aqui, ainda acerca das ciclovias, é se elas são uma boa solução para a conservação do património das vias estreitas. Ora bom, não existe nenhum planeamento prévio nestas ciclovias sobre o edificado. Eu já conheço estes planos, chamamos assim, de ciclovias desde a década de 90, meados da década de 90, quando o trouxe entre Guimarães e Faf, que foi o primeiro a ser convertido numa ciclovia, já em 1996, ou coisa do género. Portanto, desde aí que estamos a falar sobre ciclovias em canais encerrados e ao longo destes 20 e muitos anos, quase 30 anos, não é? O único motivo que eu tenho visto para se transformar um canal ferroviário em ciclovia é porque é um canal ferroviário e está encerrado. Então serve tudo para ciclovia. Isto é uma falta de rigor e de planeamento gritantes. Nas poucas estações que são intervencionadas, e digo mesmo poucas, porque estes planos dizem sempre que as estações vão ser recuperadas para apoio a pedestrianismo e ciclismo e tal. Não é isso que acontece. Eu já visitei várias ciclovias pelo país afora, não gosto de falar por opinião, gosto de ler, gosto de visitar estas coisas, e não as estações, isso é falso. As estações não são todas recuperadas, e as poucas que são recuperadas, a única coisa que é mantida é a traça do edificado, a fachada, porque do lado de dentro também nada mais é salvaguardado. Para além disso, são os elementos ferroviários do património, porque uma estação não são só 4 paredes. São os relógios de dupla face Paul Garnier que desaparecem, são as caixas de lamparinas de petróleo, que ainda temos aqui algumas, aliás até a de Lagoaça, da linha do Sabor, está ali numa sala ali atrás. Os bancos corridos, os próprios vasos com o logotipo da CP, ou seja, todas estas coisas que parecem minudências, mas que fazem parte e fizeram parte durante décadas da vivência ferroviária, não são reintroduzidos nestas alterações. E eu pude ver isso, por exemplo, na estação de Bragança, quando foi reconvertida em estação rodoviária. Acho que foi de um mau gosto enorme colocar esse título na fachada da estação de Bragança. Nada do que está lá dentro foi aproveitado, inclusivamente as várias fotos de comboios de material circulante que há no café da estação de Bragança agora, que eu saiba, nenhuma delas é da linha do Tour. Portanto, mais uma vez, não há critério nestas recuperações. Agora, casos concretos. Temos aqui 2 fotos da linha do Tâmega, em Gatão e na estação de Celurico. Aquilo que vos salta à vista é imediatamente o quê? É que não é dada primazia à ferrovia ou à memória ferroviária. Aquilo que fica logo, que enche logo os olhos, é uma faixa de alcatrão, é uma faixa de estrada a correr por ali afora. Em Celurico ainda puseram pelo menos um bocadinho ali de via e algum material circulante. Mas tudo fica descaracterizado. Onde é que estão as tais caixas das lamparinas de petróleo? Onde é que estão os bancos corridos, os vasos? Todas essas coisas podem parecer pouco, pode parecer minudências, mas fazem parte do património ferroviário. Nós, neste próprio museu, não vemos só aqui comboios. Vemos aqui muita parafernália que fez parte do dia-a-dia da ferrovia. Aqui no caso da linha do Corvo, o que temos é a estação de Vila Real com a ciclovia a atravessar a própria rotunda das locomotivas e, valha-me Deus, desculpem a expressão, mas valha-me Deus se eu percebo qual é o objetivo desta ocupação da rotunda, e em Chaves, em que a plataforma parece que sumiu e só se vê paralelos e árvores. Ou seja, há aqui um atropelo, um verdadeiro atropelo aos elementos do património ferroviário. Aqui, no caso da linha do Tua, 2 exemplos concretos, este bastante recente na Estação dos Cortiços, em que foi lá implementada esta placa enorme, Centro Site em Portugal, ainda por cima de Portugal, Quadraçal e Cortiços são nomes próprios e estão escritos com letra minúscula. E a outra, além, é a Estação de Roças, Santa Comba de Roças, que é a estação mais alta da ferrovia portuguesa, nos 850 metros de altitude. E, estranhamente, não sei se conseguem reparar, mas as letras que identificam a estação, tanto à frente, para o cais de embarque, como lateralmente, Roças, sumiram. E o canal fica ocupado com
árvores e postes e mais postes. E não há lá nenhuma placa identificativa, por exemplo, desta característica única da Estação de Roças, que é a mais alta estação de Portugal. Não há lá nada, some tudo, é um edifício, são 4 paredes. No caso do sabor, a falta de planeamento, também a falta de rigor, vê-se uma ocupação excessiva de elementos que também não têm nada a ver com a ferrovia, como aquele troço ali, ou então, se conseguirem ver ali na estação do Sol, está ali uma placa a dizer Ciclovia do Sabor e a estação rodeada de silvas. Ou seja, mais uma vez não há planeamento, não há conservação, não há nada que se consiga perceber dali. Sobre a linha do sabor, e como tem saído também, saiu um estudo de uma universidade, creio, da Elisa, em que a língua milanesa está em vias de extinção se não for feito algo rapidamente, e uma vez que eu também tenho uma longínqua costela mirandesa, vou tentar ler-vos aqui um bocadinho em mirandês também sobre o que é que se apraz sobre o património ferroviário. O património ferroviário é um elemento da própria identidade local e regional, como uma língua. E é uma responsabilidade tanto da população como do poder político trabalhar em mãos dadas para que as gerações futuras continuem a desfrutar delas e num solo de uma memória e por vezes deturpada pela mesma. Viver um património e é a melhor forma de honrar e preservar. Viver o património é a melhor forma de o honrar e preservar. Portanto, as ciclovias são uma boa solução. Bem, uma vez que não existe nenhum planeamento prévio, não existe algo que eu acho bastante grave, que é não há um estudo de reabertura à exploração ferroviária antes de se avançar para uma ciclovia. Como é que se decide que um troço não está novamente apto, não é viável, repor a circulação ferroviária, se nem sequer já é feito um estudo? Para além disso, não há um estudo de utilização da própria ecopista. Uma ecopista feita num ambiente urbano tem uma determinada valência. Uma ciclovia feita num ambiente rural, com carências de transporte e onde a maior parte da população é idosa, está acima dos 65 anos de idade, tem uma valência completamente diferente. Os custos, como já dei 2 exemplos, não são controlados. Manutenção de elementos, preservação do canal e recuperação das estações, nada disso é contemplado. Portanto, de uma forma geral e muito rapidamente, as ciclovias são uma boa solução para a conservação do património das vias estreitas? Não é. De forma alguma. Então, e quais seriam as alternativas? E vão desculpar aqui a brincadeira de recuperar a expressão dos homens da luta e o povo, pá. O povo tem também aqui uma palavra a dizer, até porque ao longo de todo o meu caminho como ativista ferroviário, uma das coisas que sempre me fez confusão e continua a fazer confusão é que as pessoas esperam sempre que seja o governo, sejam sempre os autarcas, sejam sempre os políticos a entregarem uma solução feita. Mas isso para mim não é democracia. E quando estamos quase a fazer 50 anos de 25 de Abril, 50 anos de democracia em Portugal, já era mais do que hora do próprio povo se consciencializar que cidadania não é uma coisa que só acontece de 4 em 4 anos ou um domingo. A cidadania faz todos os dias. E a cidadania também é preservar um património que é público, que é de todos. Algo que noutros países da Europa é feito já há largas dezenas de anos e bem com resultados à vista. Então, alguns exemplos de como é que o povo pode intervir. Esta foto foi-me enviada por uma pessoa, por um cidadão, que visitou o posto de manutenção da estação de Pocinho e deu com esta triste situação de vário património. Aquilo são caixas dos relógios que ficavam nas salas de espera das estações, ligados do lado de fora, na fachada, com os tais relógios de dupla face Paul Garnier. E estão neste estado horrendo na estação de Pocinho. Isto foi enviado por um cidadão e eu fiz o favor de comunicar isto à Infraestruturas de Portugal, que depois deu também a sua resposta, em que parte deste património será salvaguardado, mas foi uma resposta muito evasiva, mas pronto, já foi qualquer coisa.
Isto aqui foi uma visita de estudo que organizei em Vila Real, não trouxe entre a estação de Vila Real e a estação de Abamos na linha do Corvo, ou seja, mostrar às pessoas e sobretudo às gerações mais novas que não têm esta vivência ferroviária, não sabem já o que era o comboio em Vila Real, a visitarem, a ir ao terreno, a tocar, a fazer perguntas, a perceber o que era a ferrovia e como é que ela poderia ser neste momento. Isto foram alunos do 6º ano de uma escola de Vila Real. Neste trouxe também, existe vasto património que comuniquei, entretanto, à Câmara de Vila Real, uma vez mais com medo da ciclovia, porque sinais como aquele, que é um sinal principal de entrada, já não se vê em mais lado nenhum. Isto é um verdadeiro milagre, ainda está no terreno e não é o único, porque ainda a estação de Abamos ainda tem um sinal principal de saída, um sinal avançado, um sinal de manobras e, do meu ponto de vista, isto deve ficar no local, tem de ficar no local. É a memória ferroviária que se apaga, que se oblitera, que se rouba às pessoas e às gerações mais novas, que não pode continuar a acontecer. Ou então também arregaçarmos nós as mangas, como fiz eu naquela altura em que ainda tinha um bocado mais de cabelo, eu e o meu queridíssimo compadre e amigo, que ainda está no movimento cívico pela linha do Túnel, fomos ao troço entre Mirandela, aliás, Carvalhais e os Cortiços, e fomos aos marcos ferroviários, aos picapas, limpá-los, pintá-los, restaurá-los. Não precisamos de estar à espera de infraestruturas de Portugal, não precisamos estar à espera de Lisboa, do governo, dos autarcas, de ninguém. Nós somos cidadãos, nós temos 2 bracinhos e conseguimos fazer também esta conservação deste património. Como veio o marco do PK 61, como estava e como ficou depois. Um desafio que também foi lançado, entretanto, é as pessoas tirarem uma foto junto da estação da sua terra e mostrarem: eu sou daqui, eu tenho orgulho neste passado ferroviário e eu não quero que isto desapareça. São fotos que me chegaram da linha do Sabor, por exemplo, para deixar aqui algumas, em que as próprias pessoas não estão de costas voltadas para o património ferroviário. Elas também gostam dele, estimam-no, só não sabem por onde começar. Esse é que é o problema. Porque depois de começado, as pessoas estão lá e as pessoas aparecem e voluntariam-se. Esta parte da museologia, e devo dizer aqui com grande orgulho que aquela foto é da minha autoria quando eu tinha 14 aninhos, esperei 1 hora em cima da ponte da Foz do Turvo para poder tirar esta foto, e aquele bilhete também é meu e mais estes aqui que eu fui buscar entretanto ali atrás. A parte da museologia, todos nós temos um pedaço de museu connosco em casa e esta parte que temos nós em casa, estas fotos antigas, os bilhetes, os cartões que as pessoas conservam de como eram parentes ferroviários, os passes, tudo isto deveria ser compilado também e entrar também nestes espaços, e não só em núcleos da dimensão como o núcleo daqui do Lousado, mas ao longo do território também. Não se pode roubar esta memória às pessoas, deve ser partilhar. E, aliás, passando a expressão, eu partilho convosco também com alguma pena que parte destes espólios que eu fiz questão de mostrar aqui, eu quis doar ao Museu Ferroviário de Bragança. Enviei essa comunicação, tenho aqui espólio para doar para o vosso museu e a resposta que eu obtive foi: não obtive resposta. Ora, e então, já para terminar, uma expressão latina que eu adoro, acta non verba, agir, não só falar. Eu gosto de agir e gosto de convidar as pessoas a agir também. Não é assim tão complicado quanto isso. E não vejam no meu exemplo de ativismo ferroviário uma pessoa que pensa nisto 24 horas por dia. Era só o que me faltava. Eu também tenho a minha vida, gosto de ver os meus filmes, as minhas séries, o meu Sporting a ganhar ao Arsenal, todas essas coisinhas. Mas também sobra tempo para isto. Não há problema em sermos cidadãos, não há uma vergonha praticar o ato da cidadania. Então, algumas coisas que estão a ser feitas e que eu também defendo que todos possamos fazer é, primeiro,
Antes de uma ciclovia ser transformada, antes de um canal ferroviário ser transformado em ciclovia, tem de haver obrigatoriamente, isto devia ser legislado, e eu já apresentei essa proposta a um grupo parlamentar, deve ser legislado que só pode ser transformado em ciclovia se houver um estudo de reabertura que diga categoricamente não é viável reabrir esta linha neste momento, porque senão é tudo ad hoc e não podemos fazer obras públicas ad hoc. Não é assim que um país funciona, na minha cabeça, pelo menos. Definir e monitorizar, sobretudo, e este monitorizar vem com todas estas aleivosias que estão a ser feitas na estação de Vila Real neste momento, a ocupação, a demolição, a destruição do património ferroviário que está lá a acontecer, tem de ser tudo salvaguardado. Não é apenas picar o cimento na fachada, voltar a pôr cimento novo, uma tinta nova e estar conservado o património. Não, uma estação é mais do que 4 paredes. Não podemos ficar por aqui. Nas ciclovias que já estão implementadas, devolver um pouco de espírito ferroviário nelas também. E neste exemplo dos marcos, os PKs com a traça ferroviária, acho que não ia matar ninguém, porem nessas ciclovias marcos e até sinalização ferroviária pelo seu percurso. Outra coisa que também estou a tentar, encorajar é a criação de grupos de voluntários na conservação destas vias. Algo que no Reino Unido, por exemplo, é corriqueiro há décadas. As pessoas, ao fim de semana, deslocam-se às linhas algumas que são só históricas, mas outras que não, até têm outro tipo de tráfego, e elas próprias é que substituem as travessas, elas próprias é que fazem a manutenção do material ferroviário, e é algo que aqui em Portugal pode e deve ser feito também. Suspender com cariz imediato as obras de ciclovia na linha do Corvo, porque isto, então, é um atropelo ao plano ferroviário nacional. E não podemos ter o mesmo autarca que num dia está a gritar por uma linha de alta velocidade, a rasgar a orografia transmontana, e ao mesmo tempo está a destruir a estação da sua cidade e ocupar a canal ferroviário com ciclovias. Isto é de uma incongruência que eu acho que é por demais óbvio para toda a gente. E estabelecer também planos de reabertura para estas vias encerradas. E não se preocupem, esses planos de reabertura estão a começar definidos também. Como é que são feitos estes planos de reabertura? Como serão feitos? A minha proposta é utilizar, mais uma vez, uma ferramenta que também já é do Reino Unido e que também já existe há uns 20 anos, que é um manual de reabertura. Sim, eles têm um manual de reabertura de linhas, já estabelecido e publicado. E o que eu convido a fazer, e isto depois podem ver na minha página de Via Estreita, nas redes sociais, é toda a gente será convidada a contribuir para a elaboração destes planos de reabertura. Estas coisas não podem ser herméticas, não podem ser fechadas, não podem ser opacas. A população tem de participar e não tem por obrigação só, tem por devoção também, porque este património é de todos. Não basta sair um anúncio, por exemplo, da Câmara Municipal de Mirandela, que vemos ali a estação de Mirandela, a dizer que foi estabelecido um protocolo com o Museu Ferroviário Nacional. Ótimo, isso são boas notícias, mas e é para quê? Vem material, vem património de volta para Mirandela? E aliás está aqui uma grua que eu ainda me lembro quando era criança, de viajar na linha de Tua e estar lá esta grua na estação de Mirandela. O que é que vem para lá? Vêm bancos, vêm uns relógios para o Garnier, o que é que vai acontecer? Estamos a ver, estas coisas não podem ser opacas, não há problema, digam o que é que vai ser feito, que nós podemos ajudar também, porque é um orgulho, acreditem que é um orgulho para as aldeias e vilas, sim, aldeias, não se pode pensar só em vilas e cidades, as aldeias, ao longo deste percurso, têm orgulho, as pessoas ainda falam com orgulho. Nós tínhamos o comboio, nós tínhamos este serviço e temos aqui esta estação. E olha, esta até ganhou o concurso das estações floridas, não sei quando, por exemplo, Macedo de Cavaleiros. Todas estas coisas são do povo também, são do povo e para o povo. Não vos quero amassar mais, foi estas ideias que eu gostava que todos pensassem também. Eu volto a dizer, isto do ativismo ferroviário não é uma coisa 24 horas por dia, não vejam isso assim, nem nenhum tipo de ativismo, nem nenhuma intervenção cívica, está bom, mas às vezes é preciso também arregaçar as mangas, pegar numa picareta ou duas, levar a nossa cadela para o terreno também e passar um bom dia a preservar o património ferroviário. Obrigado.